Muito bem, criançada. Já estão prontos aí? Vamos agora para a nossa aula de revisão sobre criação de galinhas, frangos. Isso, o que nós denominamos de avicultura. Galerinha, pega seu caderno, tá? Vai anotando os principais tópicos que nós falamos na aula. Dá uma olhada agora na nossa aula 14.2. Na 14.2, nós vamos falar sobre avicultura, né? Vamos fazer uma revisão da aula que nós pontuamos de forma geral, criação de frango. Vamos dar uma olhada aí? Vamos. Olha só. Professor, nós falamos o quê? Característica, que pode ser para postura, corte, o manejo e sistema. Então aqui, galerinha, eu vou fazer um feedback rapidex com vocês. Olha só, principais características que nós temos que pontuar aqui. O que significado de avicultura? Avicultura são todas as práticas que são realizadas em quê? Na criação de galinha. Seja, aqui pro tio, olha só. Quando você faz um manejo de recepção, um manejo de divisão do aviário e o manejo de alimentação, vacinação, que é a sanidade animal, depois as limpezas e abate. Todos esses manejos, todas essas práticas realizadas com a criação de frango, nós chamamos avicultura. E quem realiza isso é o avicultor, produtor de galinha. Só que tem dois tipos, galinhas para corte e galinhas para postura. E colocamos também algumas raças. Raças que podem ser direcionadas, podem não, apresentam características para corte. Toda vez que a gente falar corte, é produção de carne. Toda vez que nós falarmos postura, é produção de ovos. E quando a gente fala misto, professor, é porque ela tem dupla aptidão, tanto para carne quanto para ovo. Então, corte e postura. Lá na tela, meus queridos, falamos do que também, professor? Sempre falamos também sobre as características dessa criação, tanto para a recepção quanto para o abate, mas sempre levar em consideração o que, professor? Uma principal aí, o sistema que é utilizado. Quais são os sistemas? Nós temos o sistema intensivo, extensivo e intensivo. Quer dizer, se você vai criar solto, livre, ou você vai fazer uma criação dupla. Primeiramente aqui, ó, tomar cuidado com o processo de sanidade animal. Também falamos das principais doenças que acometem, né? Doenças de Newcastle. Só que aí, pessoal, nós falamos sobre ataques de vírus, bactérias, fungos, micoses que podem promover problemas respiratórios nas aves. E também, de forma geral, nós vamos ter, sim, sempre estou enfatizando, aula específica para cada fase do desenvolvimento. Tá bom? Professor, e sobre as instalações? Para finalizar a nossa revisão. Nós falamos, vou dar uma ênfase na estrutura da instalação que se refere ao seu posicionamento longitudinal, leste-oeste. Para facilitar, não. Para evitar que ocorra exposição dos raios solares dentro do galpão. Desta forma, o galpão não vai ter problemas com a alimentação, com o bebedouro, aquecimento ou processo de fermentação dessa ração, tá bom? Claro que nós vamos ver as estruturas na aula específica de galpões. Galpões para corte, postura e misto, lembra? Olha só, aqui tem duas imagens que a gente verifica isso. Cadê as duas imagens, Jefferson? Vamos aqui, essa daqui, ó. A imagem que a gente vê para um galpão. Finalizando essa nossa revisão aqui, vocês agora vão fazer as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Sempre dê uma olhada aí no caderninho dessa revisão e do assunto que foi falado na aula. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Pois bem, meus queridos, finalizou agora, ó, a hora de corrigir as nossas atividades. Lembrando, meus queridos estudantes, professor presencial, nós vamos fazer as correções das nossas atividades.
Lembrando, como nós estamos no primeiro ano, sempre vamos estar fazendo um aviso para nortear. As questões. São dois tipos de questões. Questões abertas, discursivas, e algumas questões são fechadas, aquelas de múltipla escolha, ok? Então eu quero deixar todos à vontade explicando uma coisa. Eu vou ler as perguntas e vamos mostrar o gabarito, quer dizer, a resposta da questão aberta. Não há a necessidade de estar idêntico, as mesmas palavras, mas a resposta ela tem que contemplar o que foi perguntado. O que eu vou priorizar aqui sempre é as palavras-chave, alguns termos técnicos. Então, na hora que eu estiver mostrando a resposta, e vou, claro, esclarecer por que esta resposta, o slide vai ficar na tela para que os nossos estudantes possam conferir. Exemplo, às vezes, o estudante ele não coloca a palavra, o termo técnico. Ele descreve o significado. Está errado? Não. Então, o que eu aconselho? O estudante que colocou lá o significado de algum tipo de atividade dentro da pecuária, de criações relacionadas à avicultura, aí na hora, se você colocou a descrição, coloca ali, ó, um pedacinho do papel, entre parênteses, o termo técnico que significa, se você só descreveu. Tudo bem? E, claro, quando tiver necessidade, eu vou sublinhar as palavrinhas, que é bom ou você ter colocado na sua resposta, ou algo semelhante você ter escrito nela, tá bom? Se tiver necessidade, tu volta lá nos slides da explicação para esclarecer. É só levantar a mão aí, mandar as perguntas aqui, professor, como é que é? A gente faz esse feedback. Mesma coisa com as questões fechadas, múltipla escolha. Quando eu mostrar a alternativa, vamos supor, foi a alternativa C o gabarito, a correção, né? A resposta correta é a alternativa C. A gente vai explicar por que não seriam as outras alternativas, tá bom? Então, todo mundo de olho aí, fiquem atentos, dá uma olhada lá na tela. Atividades de sala. Então, vamos lá, tirando dúvidas e resolução das atividades da sala. Primeira questão, meus queridos. O sistema de criação de aves pode ser dividido em 3 sistemas de criação. Descreva os sistemas de criação de aves. Então, vamos citar aí quais são esses sistemas. Olha aí, ó, já mostrei. Extensivo, semi-intensivo e intensivo. Prof, além de ter colocado quais são os sistemas, eu também coloquei o significado de cada um deles. Exemplo, intensivo, pessoal. O sistema intensivo, esse aqui de baixo, é quando você cria preso, o animal preso. Exemplo, aqui pro tio, ó, ave de postura, ela fica presa numa gaiolinha, intensivo. Você também pode fazer isso para corte, fica no galpão, lembra? Aí, no galpão é distribuído as rações. E dessa forma, essa distribuição, o animal não precisa ficar se locomovendo, indo atrás da comida, nem da água, diminuindo a capacidade dele de perder energia e só acumular para desenvolver em massa muscular. Isso é intensivo. O extensivo é quando criado solto. Muitas vezes, quando é feito isso, é com galinha agroecológica. E o semi-intensivo é quando nós temos um galpão, onde a gente mantém algumas horas do dia elas fechadas e outras horas elas ficam abertas em um pequeno espaço. Dá uma olhada lá na tela. Vou mostrar para vocês aqui, vamos ver aqui rapidamente, ver se eu consigo. Vamos dar uma olhadinha, ver se eu consigo, só para esclarecer aqui direitinho. Ah, perfeito. I like this. Olha só, meus queridos, aqui é um exemplo. Viu só? Extensiva, a galinha é solta. É criação de galinha solta no terreiro, sem problema algum, tá? E professor, tá aí, ó, semi-intensivo. Tem uma parte do galpão, o puleiro, o galinheiro, que você pode prender em determinadas horas, e outra parte elas ficam soltas, mas num pequeno espaço. Agora, o intensivão mesmo, aí, ó, esse aqui, esse intensivo, galera, é para corte, ó.
aonde elas ficam paradas, comida e alimentação disponível. E esse aqui é de postura, o de baixo. Tá bom? Esses são os 3 sistemas. Mostrando a imagem para você se familiarizar, tá bom? Com esses 3 sistemas de produção na nossa resposta aí. Ok, prof. Então vamos voltar lá para a pergunta? Perfeito, aí ó. Intensivo, semi-intensivo e extensivo. Vamos para a próxima? Vamos. Questão 2. Referente ao manejo durante o processo de criação das aves. Podemos dividir o processo em 3 fases. Aí são e aqui, galerinha, está se referindo às fases de criação. Fases do processo de criação das aves. Tá? Então, ele está perguntando, diga, né, ou descreva, ou cite, as 3 fases de criação de aves. E aqui, essas 3 fases, pessoal, aqui pro tio, essas 3 fases são iguais, tanto para corte, que é produção de carne, postura, que é produção de ovos, mista, que são aves destinadas tanto a corte quanto a produção de ovos. Dá uma olhada lá na tela. Então, as 3 fases que as aves passam, lá na tela, as 3 fases que as aves passam são quais, professor? Cria, ou inicial, recepção da pintaiada, dos pintinhos, recria, que é a fase de juvenil, né? E depois produção, que é a fase de síntese. Quer dizer, se for corte, ela está em plena atividade de desenvolvimento para a produção de carne. Se for ovo, ela está em plena atividade de postura. Misto, são os 2 ao mesmo tempo. Por isso, galera, olha aqui pro tio, que quando nós falarmos especificamente de cada criação, quando eu chegar bovino, suíno, piscicultura, quando eu chegar em ave, no tema criação, a gente vai ver essas 3 fases específicas para quem é para corte, para quem é para postura e para quem é mista. É diferente. Até o sistema das instalações e o manejo de alimentação dessa criação. Tá bom? Lá na tela. Questão 3. A debicagem é um manejo de suma importância. Quais são os 4 objetivos desse manejo? Vamos ler aí comigo? Olha só. Primeiro, evitar ou reduzir o canibalismo. Calma aí. Evitar ou reduzir o canibalismo. Evitar a escolha de partículas menores de ração, maiores, né? Minimizar os efeitos da hierarquia social e melhorar a variabilidade do plantel. Deixa aí, pode deixar aí que eu vou explicar. Pessoal, a debicagem é um processo que a gente diminui o bico da ave. Primeiro, eu vou deixar essa resposta aí, para quem esqueceu de uma delas, já inserir aí, tá bom? Fazer essas correções. Mas deixa eu esclarecer. Primeiro, o bico da galinha, ele é bem fininho. Das aves, em geral. Tira o marreco, pato. As galinhas, codorna, né, fazão, são bicos pontiagudos. E isso facilita com que a ave escolha os grãos maiores da ração. Então, a ave, quando vai comer, ela precisa do quê? Ela precisa abocanhar uma quantidade de ração que tem todos os nutrientes necessários. Aqui, Putil, o bico da ave, quando a gente retira ele, faz a debicagem, vai fazer com que ele se torne tipo uma pá. Dessa forma, a galinha ela vai comer, a ave vai comer uma quantidade próxima da uniformidade de nutrientes que ela precisa para postura, que é um tipo de ração específica. Se for corte, uma quantidade de ração com os nutrientes para corte. Se a galinha começar a selecionar
ela pode ter um déficit na produção de ovos ou no ganho de peso. Como eles estão, se for em sistema intensivo, o animal pode ter pode ocorrer algum tipo de estresse, que a gente fala fatores estressores dentro do plantel, dentro do aviário, na verdade. Seja de corte ou de postura. Isso vai fazer com que elas comecem a fazer feridinhas umas nas outras. Evitar o canibalismo e a hierarquia social. Porque dentro dos animais sempre tem um animal alfa, que quer primeiro comer, ele que primeiro come, ele que manda naquele ambiente. Tirando, fazendo essa debicagem, você diminui essa hierarquia social entre os animais. Ficando mais fácil ficando melhor desenvolver as práticas de manejo, tá bom? Lá na tela. Então a gente colocou aí as 4. Reduzir o canibalismo, evitar a escolha de partículas de ração, minimizar o efeito hierárquico do lote e melhorar a viabilidade do plantel. Professor, o que é melhorar a variabilidade do plantel? É a uniformidade. Significa, se é corte, todos entraram, todos estão desenvolvendo, todos vão ganhar o mesmo peso para o abate. Uniformidade da postura. Todas têm que entrar numa mesma sincronia de ovoposição. Quer dizer, na hora de postura, de ela realizar a postura dos ovos, o plantel tem que entrar no platô, no pico de produção, e depois, quando tiver a queda da produção, que a gente faz o repique. Olha, agora que eu lembrei, a aula passada eu tinha esquecido, que é o repique, fazer uma renovação do plantel, deixar ela sem comer. Tem que fazer tudo uniforme, tá, galera? Vamos para a questão 4? Vamos. 3 minutinhos, tem hora que eu falo demais. O procedimento de debicagem divide em 2 etapas, esquematize. Tá aí, ó. Primeira etapa, vocês lembram? Tem a fase de cria e recria. Na primeira fase, é reduzido entre a 7ª e o 10º dia de idade. Depois do 10º e o 12 semanas, você tira 1/4 do bico ou 1/3 entre a 7ª e a 10º dia que ele está na instalação. Chegou hoje, aí você já se prepara para o 7º ou 10º dia, contando do dia que ele chegou na instalação, para fazer o corte. 1/4 ou 1/3. Qual dos dois, professor? Aqui pro tio. Isso a gente vai entrar nas peculiaridades quando a gente estiver falando só específico de corte e de postura. Tá bom? Lá na tela. E depois da 10ª semana ou 12ª, você tira o quê? 2/3. Aqui, ó, esquematize o galpão de produção avícola, enfatizando a estrutura de lanternins indicados para a região quente. Aí, galerinha, esses lanternins vão auxiliar no quê, professor? Controlar. Não é o calor, nem temperatura, mas vai controlar a umidade, a umidade relativa do ar e evitar que gases fiquem presos. Então, a ventilação, tá bom? E claro, professor, isso não vai melhorar a temperatura? Vai. Isso não vai melhorar vai melhorar a umidade relativa do ar dentro do galpão? Vai. Mas a principal é evitar acúmulo de gases, porque a ventilação e a temperatura é controlada pelas cortinas laterais, tá? As cortinas laterais. Eu acho que tem tempo? Tem tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Cortinas laterais. É bom mostrar como a gente está começando. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aê! Aqui, galerinha, ó. Tá vendo essas cortinas laterais em amarelo? Essas cortinas, sim, a gente utiliza para ventilar e evitar também, ó, cortinas laterais. Agora, lanternim é para já amenizar a umidade e acúmulo de gases.
prof. Então vamos lá Nós vamos ter uma aula de instalações. E aí eu pego e vou enfatizar mais. Vamos para a questão 6? Vamos. Em relação à construção do galpão, para um sistema avícola, é de suma importância a estrutura do lanterninho. Assinale a alternativa correspondente. Olha lá, ó. Renovação de ar e melhora a temperatura e umidade. Pessoal, eu coloquei renovação de ar e melhora a temperatura e umidade por uma questão. Todos os livros técnicos trazem desta forma. E coloque aí entre parênteses. Misericórdia! Coloque entre parênteses. Né? Circulação do ar. Evitar acúmulo de gases. Tudo bem? Meus queridos, preocupa não. Daqui a pouco o tio volta com mais um assuntinho. E sobre essas estruturas nós vamos nos aprofundar durante as nossas aulas. Tchau, galerinha.